Muito bom. Tô tentando dar uma olhada aqui nos nossos números. Se você puder depois, Pia, dar uma olhadinha aqui. Como é que a gente tá no YouTube? Como é que tá no TikTok? Tem enquete, hein? Qual é a enquete do dia, Pia? Me ajuda com Quero isso. saber a opinião, palpite do nosso amigo aí. Quem vai vencer a primeira Copa do Mundo de clubes? PSG ou Chelsea? Tá uma barbada essa aí? Então, ou o Chelsea tem uma chance? Quero saber Eu aí já a sua vou opinião. começar o seguinte, aqui, assim, a pergunta é para você, mas quem responde são os especialistas aqui hoje, os palpiteiros. Vou começar pelo palpiteiro número 1. Ademar, quem ganha a final do Mundial de Clubes? Assim, a gente sabe que um jogo só é aquela coisa que a gente. Tudo pode acontecer, mas eu não acredito nessa teoria. Porque, assim, são dois times completamente diferentes, né? O Chelsea, por um benefício da FIFA que tem que rever esses conceitos dela, que é uma vergonha. Durante a competição, você pode contratar um jogador e trazer o cara para jogar. Ou seja, o Chelsea tinha contratado, eu não vou lembrar o nome do centroavante, no futebol inglês, grosso, mas grosso pra caramba. Aí viu que o cara era grosso, foi lá e contratou o João Pedro. Também de um time inglês e tal, e trouxe o cara que tava de férias para jogar. Poxa, já é uma covardia com os clubes sul-americanos. O elenco até dos times árabes é uma covardia. Sim, até. claro. Aí, cara, aí você dá pro europeu ainda a possibilidade. Você já pensou nos próximos mundiais? Ou o Real vai falar assim: peraí, rapaz, eu vou lá, mas se eu não tô, eu sei aqui que eu vou contratar. Aí o outro vai lá: peraí, se eu ver que eu começo mais ou menos, eu contrato esse aqui. Onde você viu numa competição você poder se inscrever um cara que você acabou de contratar para deixar o seu time mais forte? Mas o Chelsea cresceu ao longo da competição. Foi o quarto colocado no inglês e tal. Mas para mim, perto do Paris Saint-Germain, e sem tirar aquela vitória espetacular do Botafogo, mas vamos lembrar que o Marquinhos não jogou e jogaram 4 titulares. Eram 5 titulares que não tem, e para qualquer time do mundo, mesmo você tendo um elenco qualificado, 5 titulares fazem diferente. Mas o Botafogo venceu com merecimento, ponto. Porque fez de tudo para anular o time, maravilha. Mas para anular hoje em dia o Paris Saint-Germain, e pelo bem do futebol, ficaria muito lindo esse time que jogou muita bola na Liga dos Campeões e foi campeão com um merecimento espetacular, ser campeão do primeiro Mundial pela bola que vem jogando. Acho que por merecimento e pelo bem do futebol, eu sei que os deuses do futebol, por exemplo, em 82 com o Tele Santana, puniram o futebol. Concordo com você, muito bem colocado. Tem muitas coisas no futebol, porque é por isso que a gente é apaixonante. Sim. Porque ao contrário da NBA, é raro você ver um fraco ganhando do forte. Sim. Muito raro. Muito raro. Muito raro. No vôlei, é muito raro Muito você difícil, ver. verdade. Né? PA é especialista em vôlei. Acontece, mas Acontece, mas é muito. No futebol acontece a todo momento. Acontece a todo momento. Né? E principalmente em jogo único. Por exemplo, o São Paulo foi tricampeão do mundo. O Barcelona era muito melhor que o São Paulo e São Paulo tinha um timaço. O Milan era muito melhor que o São Paulo, o Liverpool era muito melhor que o São Paulo. Se você fosse falar em um campeonato de pontos corridos. No mano a mano, o São Paulo foi muito melhor que eles. E acabou, pô. Entendeu? Só discordo do Liverpool, porque eu acho que o São Paulo não foi melhor. São Paulo ganhou porque tinha que ganhar. Agora os outros dois, acho que o São Paulo foi muito melhor, cara. Mas aí o Liverpool foi a estratégia do Botafogo com o Paris Saint-Germain. Sim. Eu acompanhei, que eu era setorista do São Paulo, acompanhei o Paulo Autuori, vamos não sei o quê. Jogou na bola, né? E o Rogério Ceni falando, olha, os caras vão fazer jogo aéreo. O que ele... O medo meu como São Paulino, né, e como setorista, falava, meu Deus, Ed Carlos subindo de cabeça. Ed Carlos! E o Ed Carlos fez um jogaço. Barbaridade. O futebol é sensacional por isso, mas né? Eles treinaram pra isso. O que o Botafogo fez com o Paris, o São Paulo fez com o Liverpool. É verdade que no Mas você consegue fazer isso num jogo, mas você não consegue fazer isso no campeonato. E aí, o Ademar já cravou que, na opinião dele, PSG é favorito. Eu tô votando sempre contra o Paris Saint-Germain e não tá dando certo. Então continua, porque eu sou Paris. Então continua votando contra que tá dando certo. Cara, não. Você lembra na final da Champions? Eu falei, não, vai ser um jogo difícil. Apostei na Inter e foi aquela goleada. Foi muito difícil. Foi aquela goleada. Eu apostei, vocês lembram aqui. Eu falei que ia ser 3-0 para esse, já foi 4. Aí eu dei mais 4 ou 5, já nem lembro. Aí eu já foi 4 ou 5 ao final, nem lembro. Muito gol, cara. Aí depois já foi no Bayern, né? Apostei no Bayern, na solidez. Pra mim, a final deveria ser Bayern e Paris Saint-Germain. Sim. Aqui antecipou. É que o Bayern ficou em segundo e cruzou o caminho, né, do PSG. Agora,
Eu tô achando que vai ser o Paris Saint-Germain, mas será que vai dar o inverso de novo? Né? Vamos aguardar. PAC caiu, vão aguardar mas- nada. Qual que é o seu palpite, Não, PA? já falei, Paris Saint-Germain. É isso aí. Eu acho que é o time A ser batido assim, muito. que tá jogando num nível muito acima dos outros, realmente. Mas é futebol, é 90 minutos, ou pode ter prorrogação, e a coisa pode virar pro lado do Chelsea. Se for o dia do Chelsea, né? Mas eu acredito que vai ser o Paris. O Ademar é um pipoqueiro, né? Ele fica no Não, muro, né? não. Pipoqueiro! Vou ter que ter um... ó, Pipoqueiro! Vou tá- fazer. até ó, o- nós na hora que vamos- ele nós fala, vamos ter que engrossa criar- ele aqui, nós ó. vamos ter que Vou dar, ter- nós vamos ter que dar nós vamos ter que ter um quadro, É. a pipocada da semana. Aí a gente vai, que nem ele vai falar, o Flamengo é favorito, mas eu Ó. acho que São Paulo pode aprontar. Deixa eu te Aí. falar, Não, eu já Não, o negócio- reafirmei. Paris O Saint-Germain. Corinthians é favorito, mas o Red Agora. Bull Bragantino tá brigando ali, eu acho que vai duro. agora é. Eu já votei Paris Saint-Germain. Agora, se for o Chelsea, Ah, os deuses do futebol estão inclusive contra mim também. Então, pessoal, ó, eu vou concordar com o PA numa coisa. Eu acho que é um jogo duro, viu, cara? De verdade. Acho que é 4-0 pro PSG nessa decisão aqui. Vamos comemorar mais um título. Assim, eu vou fazer um comentário, tentar ser rápido. O PSG tá jogando demais coletivamente. É impressionante o que tá jogando. Eu acho que o Chelsea vai melhorar muito essa temporada em relação à anterior. Tem Estevão pra entrar, hein? As contratações É. dele foram pontuais. Esse João Pedro, ele me impressionou a personalidade que ele chegou. E eu sempre tenho falado, O pô, Estevão. Pedro é o melhor Você camisa sabe que o João 9. Pedro começou na escola de futebol do Botafogo em Ribeirão Preto ou não? Não sabia disso, Ele não. é filho do Chicão, lembra o centroavante Sério? Chicão? Lembra o centroavante Chicão, sim, vice-campeão sim, com o Botafogo sim. em Ribeirão Preto? Não Ele, sabia. ele é filho do Chicão. Porra, velho. E aí, eu até recebi para colocar no meu blog, o olheiro do Fluminense foi ver um jogo em Ribeirão Preto. Sim. E lá de Xerém. Histórias do Ademar. Não de Xerém, não, tô falando, porque assim, o Chicão já contou essa história para nós na TV Tati lá em Ribeirão Preto. que legal. O Chicão é o pai dele. Aí, o que acontece? Pegou e falou assim, você não quer... O moleque tava não era nem no Botafogo ainda, tinha Sim, aquelas sim, sim. escolinhas de futebol com 12, 11 anos, e o moleque detonava. Aí o cara falou, pô, o pai dele é centroavante, matador, artilheiro, esse moleque aí tem vocação do pai e tal, e não sei o quê. Quer fazer um teste em Xerém? O moleque foi, fez, ficou, e foi embora. Deitou. E daí deitou, foi embora. O Fluminense vendeu ele cedo, né? Ganhou Um caminhão de grana. caminhão de grana. E o pai dele é o Chicão, que foi vice-campeão paulista com o Botafogo em 2001. Não sabia disso, as histórias do Só Ademar. pra gente ver. É legal, você desculpa certo te interromper, mas é legal a gente posicionar Sim, sim. que no interior de São Paulo tem muitas coisas boas acontecendo, né? Muito. cara? A Ferroviária lança muito jogador, Muito, cara. muito, Eu passei lá, a gente foi, cara, Então. vou sair um segundo do tempo pra gente poder continuar. Pô, a Ferroviária revelou um monte de jogador bom, o Botafogo, um monte de jogador, comercial, você tem muitos clubes lá, ter o Mirassol agora, sempre foi uma tradição Estuano. do Então, interior. assim, interior de São Paulo é É legal a gente sensacional. falar isso Na porque formação, é o Ademar que é um valorizar. grande conhecedor do futebol. Cara, sabe eu vi uma brincadeira, eu preciso falar isso aqui, cara, sobre o João Pedro, que foi demais. O pessoal falou assim, o João Pedro, ele é o típico brasileiro, homem brasileiro. Olha só, foi o comentário de uma mulher. O João Pedro é um típico homem brasileiro. Por quê? Porque ele fez o gol no Fluminense, não comemorou e foi lá e pediu desculpa. 5 minutos depois ele cometeu o mesmo erro. Eu vou te falar assim, segunda-feira passada eu tive do nosso amigo Prieto, narrador. sim, Eu tive no programa dele 3 Pontos, que é um programa de segunda-feira à noite também. Aliás, o Prieto, eu abraço você, cara. Como eu gosto do Prieto. Então, do Prieto, cara. e- Que cara e- legal, velho. Ele até me convidou agora para ir segunda-feira de novo, porque ele perguntou para mim o placar, eu falei 2-0, 2 gols do João Pedro. Tá de brincadeira. Falei pra Pô, ele. Por que você não guardou isso pra na Mega Sena pra dividir cara, com a gente então, aqui? pô, mas antes de vir pra cá, sem brincadeira, antes de vir pra cá, eu já joguei. Joguei na Mega Sena, na Lotomania, na Lotofácil, na Loteria Esportiva, gastei Você já sabe que se ele ganhar, quem vai ser o patrocinador do programa. né? Já tá marcado. Só isso. Você Certo, tá jogando mas aqui? então, mas por que eu tô te falando? Pô, porque eu falei assim, vai ser 2-0 e 2 gols, vai ser a lei do ex, porque essa lei não falha. É Rapaz, como ela pega. Tô tentando. essa lei é terrível, essa lei do ex, né, cara? E uma coisa que É, eu, é sensacional, ainda falando do cara. João Pedro, o Marcelão, uma característica que ele tem, que ele vem demonstrando, além de ser um excelente finalizador e já cair como uma luva no Chelsea, né? Ele já entrou nesse conceito, por ter trabalhado há alguns anos já no futebol inglês, marcação, pressão, isso que o futebol europeu hoje mais exige, né? Dos atacantes
fechar essa marcação, marcar sob pressão, e ele vem se destacando com essa característica, né? E você sabe que é legal o que você tá falando? Porque é um cara forte, a bola aérea dele, eu falei aqui muito, Chuta forte. chuta muito bem, assim, participa do jogo. Cara, eu tenho falado aqui, pô, o Brasil tava muito mal de centroavante. E aí eu vou olhar pra cara do italiano e vou falar, cara, esse cara tem sorte, porque o João Pedro vem muito bem. Tudo bem, o Pedro não tá muito bem, vamos falar dele um pouquinho mais pra frente. O menino do Botafogo, o Igor Jesus também é um bom jogador. Então, quer dizer, estão pintando alguns jogadores que se você olhar essas 6 meses, você não tinha. Como é o futebol brasileiro, né, cara? Esse menino. O futebol é dinâmico, né, Marcelo? E o futebol brasileiro, pra revelar. Porque se esse menino for bem no Chelsea, tem tudo. então, Porque, assim, o PSG é o favorito. Coletivamente, esse time do PSG me encanta. De verdade, assim, é impressionante. Como é o nome do cara que eu tenho dificuldade de falar? O Kvaratskhelia? Eu tenho uma dificuldade de falar o nome dele, eu apanho. Porque é um nome difícil. Veio de uma mesmo. escolinha do Cristiano Ronaldo, olha que sensacional, né, cara? Lá no. Qual país? Ele é georgiano. Da Geórgia, né? Ele passou pelo Napoli, já se destacava Sim, muito sim. no Napoli e agora. Né, Tem um lance, tá no PSG. que me impressionou no jogo, não sei se vocês viram, o Mbappé pega uma bola e vai pedalando pra cima dele. Ele tomou a bola do Mbappé, deu um drible no Mbappé de letra, e aí veio um volante do Real Madrid, esqueci um menino, ele deu uma caneta no volante do Mbappé e saiu jogando com uma qualidade. Ele é muito bom. Ele é muito bom jogador. Cara, Ele tá na minha seleção. Tá? São muito bons jogadores. Você vê esse que termo ele que eu só não foi, ele só foi pro Paris Saint-Germain porque tem muita grana, né? O dinheiro, o Sheik lá, Sheik lá o dono, né? Sim, O sim, Sheik. sim. Então, os caras têm muita Sheik, grana, Sheik. né? Os caras têm muita grana. Porque o Napoli, pra perdê-lo, né? Você Era tem o que ter principal jogador muita do grana. Napoli. Era o principal E jogador. outra coisa, e aí a gente vê também, né? Eu tava vendo outro dia uma entrevista do Pintado, que você falou que vai trazer aqui qualquer dia. Sim, amigão O nosso. Pintado tava vendo num podcast também uma entrevista do Pintado, ele falou o seguinte: Abração, o Tele Santana Pintado. chegou por ele e falou: ó, eu vou te tirar do time. Porque você tá fazendo muita falta e eu não te peço para fazer falta. Se você não quer sair do time, 2 coisas. Primeiro, preparo físico. Você tem que chegar primeiro que o cara na bola. Você tem que ter mais um preparo físico melhor que o seu adversário. E segundo, se eu tô te falando que vai marcar o tal cara, você encurta. Fica sempre perto dele. Né? Por que eu tô falando isso? Porque, cara, o Mbappé ficou internado, cara. Sim, sim. Você vê o preparo físico dele com os caras do Paris Saint-Germain, dava dó, né? Dava dó. E até o Felipe, eu já ia falar o Felipe Júnior. O que é Vinícius isso? Júnior. O que é isso? Eu acho que é o Felipe Massa com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, cara, não sei, cara, se é final de temporada, o que acontece, mas parecia aquela criancinha que faz educação física no colégio, correndo com os caras do Paris Saint-Germain, que é tudo profissional, cara. É impressionante como com esse time. E eu escrevi hoje no meu blog qual foi o jogador que vai bater o recorde amanhã. De um europeu que mais jogou na temporada. Amanhã vai ser. Vou Jogador do puxar aqui. PSG? Do PSG. Olha só. O cara de 75 jogos do PSG na temporada, ele jogou 74. Uau. E amanhã ele bate o recorde. Quer dizer, Olha não só. tem nenhum europeu que jogou mais do que ele. Olha eu já só, vou ver não aqui vi e já essa falo pra informação. vocês. Ademar, só trazer aqui, ó. Ó que legal, PA. Ó, o Martins Costa, aqui no TikTok. Luiz Henrique conseguiu dar identidade. Marcou lá. Marcou lá. Ó, Luiz Henrique conseguiu dar identidade ao time com posse de bola rápida e marcação alta. Dá gosto ver o PSG jogar. Cara, é isso, né? É o tipo tem de... uma essência, né? esse time do PSG, né? Da marcação alta, da recuperação rápida, da ação É um time rápida. muito coletivo, né, PA? Sim, É muito impressionante. organizado, né? Muito organizado. Cara, o Ademar, eu que sou sempre fã dos grandes craques, eu sempre gosto de ter, assim, um cara que eu olho e falo, pô, esse cara é espetacular, que é o Ronaldo. Cara, eu vejo esse time do PSG me fiz repensar algumas coisas, sabe? Tipo assim, porque você sabe que eu trabalho com o Marquinhos há muito tempo, e aí, pô, vai chegar o Messi, nossa, animal, agora vai. Ah, chegou o Mbappé, agora vai. Tipo, pode dizer, né? Chegou o Neymar. Pô, na temporada que saiu todos os grandes nomes, assim, principalmente ofensivamente falando e tal, e montou um time muito mais coletivo, onde um corre pro outro de verdade, onde é marcação, parece que é mais a cara do treinador, né? Cara, o negócio caminhou, né? Sim. Então, isso tem um porquê, né, Ademar? Então, mas eu acho que é o seguinte, né? A gente foi ser Barcola, o Kvaratskhelia, esses caras todos são jovens, todos os caras com 23. É isso. E eles podem ser o Messi, o Cristiano Ronaldo com 28 anos, que nem eles também. Sim. Porque assim, eles vinham sendo revelados Sim. em outros clubes, jovens valores. Aí ele apostou no Neymar,
não veterano, mas um pouco já mais velho, mais de 30 anos. Do Messi a mesma coisa. Aí você tinha um jovem que era o Mbappé. Em vez deles unirem força, eles dividiram a força. Isso aí você tem razão. Então tudo isso tem, você que Você tem razão total. eu vi a Fernanda Gentil pegando o Sheik lá que comanda o Paris Saint-Germain. Ela encontrou com o cara na rua, fez foto e tal. E foi muito engraçado, porque ele virou estrela, porque ele montou um time. O que ele fez? Ele falou, pô, eu tenho dinheiro pra caramba, eu posso contratar quem eu quiser. Agora eu vou pegar jovens talentos, vou lá no Napoli, vou não sei o que e tal, e vou pegar esses caras, porque esses caras vão ser transformados em grandes jogadores aqui e eu vou ter um timão. E ele não vai precisar vender, ele só vende se ele quiser. Você concorda comigo? 100%. E ele pode ter esse time aí por 3, já pensou esse time aí? Cara, 3, 4 anos na Europa? Por Só favor, para falar mais uma coisa do PSG. Eu acho que o Luiz Henrique entra num novo patamar já era um treinador, e se acho for que campeão, de então, nome, você é no caixão. mas ele entra ali no patamar dos grandes treinadores mais recentes que estouraram. Nós aqui falamos dúvida. como a gente faz quando o cara ganha o Brasileiro, Copa do Brasil e o A estadual. tríplice coroa. A tríplice coroa. Você já pensou? O cara foi... o quarto Campeão. Ele foi francês da Copa da França, não foi? Da Copa da França, da Liga dos Campeões, e vai na Mundial. Rapaz, deitou. O que é isso aí? Isso aí é o quê? Não, surreal, Quadro né? coroa? Não, deixa pra lá. Entra no patamar do Guardiola, não entra, não? Não, Bom, não sei se já no Guardiola, mas ele tá, com certeza, ele tá entre os 3, 4 caras mais... Agora, o estilo de jogo dele, aí eu vou te falar, é tão bacana quanto ver o time do Guardiola. Eu acho que isso sim, o PSG tá me lembrando bastante aquele time do Barcelona na coletividade dele. O City 5 vezes campeão da inglês aí, campeão da Liga dos Campeões. Muito legal isso. Muito legal. Cara, é bacana porque dá a impressão que o PSG tá jogando outro jogo. O PSG pode perder pro Chelsea? Cara, vai ser uma zebra assim. Não é que o Chelsea é ruim. O Chelsea é um time que tá se estruturando, muito bom, os jogadores individuais. O que me chama muita atenção do Chelsea é a capacidade física de jogadores. Jogadores muito fortes. Mas isso não pode ser né? Muito fortes. Agora, o PSG, cara, realmente... Você vê aquele Vitinha. O pessoal tá falando, ele não é craque. Não, tudo bem. Não, realmente. Pode ser que ele não seja um gênio, mas hoje ali, todos ali, não são craques, mas todos têm potencial para virar craque em breve. Não, impressionante. Por exemplo, o Hakimi, né? É o lateral direito. Hakimi. Cara, como joga a bola esse cara? Para mim, você o melhor viu ele lateral. falando do Real Madrid? Ele foi tratado com desprezo, não sei o que e tal. Chegou os caras do PSG e falaram assim: não, você é o cara. Deram moral pra ele, e ele virou o cara. Você não sabe se ele é lateral e tem hora que ele é atacante, ou se ele é ponte ou se ele é centroavante. Porque às vezes ele tá dentro da área a todo momento, cara. É verdade. Capacidade física dele é absurda. O físico do time inteiro é muito impressionante. O que eu fico impressionado com ele é que eu falo: caramba, o cara é lateral. Mas a gente falava do Cafu, mas esse cara é que nem o Cafu. Daí, de repente, só que ele faz mais gols que o Cafu, cara. Muito mais gols que o Cafu. Ele é espetacular. Pra mim, é o melhor lateral direito do mundo hoje. Do mundo. É que o Real Madrid trouxe um que eu gosto demais também. Eu acho mais técnico. O Hakimi não tem a variação física, que é o Arnold. Isso também você vai ver. Então, mas esse daí eu acompanho ele desde o inglês ali e tal. Mas acho que ainda ele tá abaixo. Outro estilo, né? Outro estilo. Mas assim, é muito bom também. Muito bom. Mas hoje o Hakimi é indiscutível. 1, 2, 3, come on!